Gente, hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. Vai ser com a vereadora. Ah, entrou. Boa noite, Boa Gorete. noite. Boa Tudo noite, bom? Flávia. Tudo em ordem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite do Vegas em Ação. Como a senhora sabe, a nossa meta aqui é fazer uma série com ativistas na política, né? E a gente ficou muito Ótimo. feliz quando a senhora aceitou o nosso convite, viu? Nossa, é uma honra, querida. Eu que agradeço. E já queria começar mandando um abraço para Paraíba, um abração para os amigos paraibanos, que é a terra da minha mãe. Ai, Eu que legal. sou, eu sou pernambucana, filha de paraibana e cearense, né? Boa Você imagina a mistura. nordestinidade como é forte. Então, eu queria primeiro mandar esse abraço gostoso para os paraibanos, para as paraibanas, e dizer que Obrigada. estamos aqui à disposição. Esse tema é muito interessante, ativista na política. Também já te parabenizo pela definição do tema e estou à disposição. Legal, legal Boa noite a demais. todos que estão entrando, né? A todo o Isso. pessoal aí que está participando aí com a gente. E E um vamos espaço ter uma aberto, noite muito né? interessante. Vai ser Isso. muito interessante. O espaço fica aberto para quem quiser fazer perguntas, né, Gorete, para a gente debater mais sobre essa questão de mais ativistas na Com, política. com certeza, com certeza. Renato já está aqui, ó, atento, nosso parceiro Renato, do Vegas em Ação. Um abração, Renato. Gorete, vamos começar se apresentando, né? Apresenta para o pessoal que não conhece seu trabalho ainda. Você é uma grande representante do direito animal em Recife, né? Você é vereadora em Recife, não é isso? Sim, Conta pra gente como é que foi a sua história dentro da causa animal. certo. A causa animal mesmo, eu tenho um envolvimento ainda recente. Eu diria em torno de 10 anos, né? Porque conheço pessoas aqui em Recife que têm um tempo maior. Mas exatamente foi a minha identificação com a causa animal partiu de um animal que a gente tinha em casa, a Hannah, que inclusive faleceu há um ano ou 2 anos atrás. Então foi um animal de raça que me voltou ao entendimento da questão dos animais não domiciliados. Então, aí fomos entendendo toda essa conjuntura, né, das dificuldades porque passam os animais não domiciliados e fomos buscar o entendimento da política pública. Formamos um grupo chamado Movimento de Defesa Animal de Pernambuco, isso no idos de 2009, 2010, né? E esse grupo, o Movimento de Defesa Animal de Pernambuco, tinha parceiros muito fortes e muito empenhados. Algumas coisas interessantes aqui no estado e na capital, como, por exemplo, o Conselho Gestor do CVA Recife, né, com a participação dos protetores, vendo e enxergando o que acontecia lá dentro do centro de zoonoses, onde antigamente se ouvia os escalabros de matança de animais envenenados, com chumbinho, etc. Aí uma outra grande política pública foi em 2010, quando nós conquistamos a lei 14.198 de 2010, que é a que proíbe a eutanásia de animais sadios nos centros de vigilância do estado de Pernambuco. Sim. E aí fomos conquistando, né? Tivemos uma conquista importante também dentro do Ministério Público de Pernambuco, como conseguimos incluir uma promotoria especial de defesa animal, Que legal. né? Conseguimos também avançar dentro da OAB, onde foi instituída uma comissão de defesa e proteção animal dentro da OAB. Então, e conseguimos mostrar aos gestores que a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, o DEPOMA, que era focado mais em causas ambientais, sem tirar o merecimento que elas têm, tinha que ter também um olhar mais diferenciado para a questão animal. Sem Então, dúvida. quando a gente começou a exigir que os delegados do DEPOMA tivessem comprometimento com as questões de resgate, de abandono, né, e de investigação de maus tratos. Então, de Funciona uma forma bem, geral, Gorete, a, a relação da Polícia Ambiental com os protetores aí em Recife? sim, a gente teve uma mudança recente
pandemia, nós tivemos a mudança de delegado. Né? Eu estou sabendo que agora é uma delegada, se eu não me engano, a doutora Margarete. Eu não a conheço pessoalmente, mas a gente tem tido, ao longo desse tempo, desses 10 anos, pelo menos, uma de polícia. Mas não é a Tá ruim a conexão dela. os direitos nada e voltou. Por exemplo, Voltou. a questão de desmatamento, né? A questão de tráfico de madeira, até a questão de som alto, de briga de vizinho por causa de som alto, é a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente que atua. Então ela fica muito exacerbada de ação e a gente sente realmente uma deficiência em relação ao atendimento da causa animal em si. Então é uma da nossa luta, junto ao governo do estado, é que seja criada, como já existe em São Paulo, uma delegacia específica para tratar dos assuntos da causa animal. Então, mais ou menos, historiando é isso. Eu sou uma jornalista profissional, sempre atuei no jornalismo e sempre utilizei a comunicação, o jornalismo, como forma de conscientizar, influir e mexer com a consciência das pessoas em relação à causa animal, em relação aos animais. Né? E aí, mais recentemente, fui imbuída dessa ação, dessa missão, que eu digo assim, de estar representando os animais no ativismo político dentro da Câmara Municipal. Maravilha, Gorete. Eu queria só registrar aqui a entrada do ativista também, João Valois, do Rio. A gente, semana passada, fez um bate-papo com ele, e ele é ótimo também, um grande ativista lá. O Gorete, eu vi um projeto muito interessante seu, que é o SOS Cavalos, né? Como é que funciona? Sim. Porque você não foca só em pequeno porte, né? Pelo que eu vi. Não só em pets. Você resgata animais de grande porte. Pois é. O projeto SOS Cavalo eu criei em 2015, né? Bem antes de ser vereadora. Nem imaginava que um dia eu pudesse estar na política, né? Como na política tradicional. E eu sempre entendia que a situação dos cães e gatos era mais fácil de serem resolvidas. Apesar que também eu Gorete, só um minutinho. Tá falhando muito aqui para mim. Para vocês também estão? Sim. Tá falhando? Não, para mim também. Tá cortando a sua imagem e o seu áudio pra gente. A senhora tá perto da internet aí do local que você está? Do morro? Sim. Tá? A sua imagem para mim tá perfeita. A senhora tá no Wi-Fi ou no 4G, 3G? Deixa eu olhar. Se puder, tenta tirar do Wi-Fi e deixar só no 3G ou 4G. Geralmente melhora. O pessoal tá falando aqui que tá falhando muito. E é tão importante que não pode falhar. Agora tá indo, vamos ver. Vamos ver. Pronto. Então, eu sempre entendi que a questão dos cães e dos gatos, né, apesar de tão difíceis quanto a questão dos animais de grande porte, era mais fácil de serem resolvidas. Então, a gente começou a perceber que vários grupos se formaram, grupos de protetores, né, que tem um atendimento mais voltado para cães e gatos, mas ninguém consegue ajudar cavalo, porque a situação dos cavalos é muito mais difícil. Existe uma mão de obra muito grande, a infraestrutura para você resgatar um animal de grande porte é enorme, principalmente se você está com um animal de grande porte arriado, né? Sim. Então, eu tive uma experiência terrível, exatamente no animal de grande porte, durante um período de carnaval, que foi abandonada para morrer dentro de uma lagoa, dentro de um mangue, em Recife, e a gente não conseguiu nenhuma ajuda para esse animal. E, enfim, fomos contactar bombeiro, polícia, prefeitura, em pleno carnaval, em pleno sábado de Zé Pereira. E aí foi quando eu me choquei, eu tive aquele choque de realidade, que a situação dos animais era muito difícil. E naquele dia eu tive um insight, eu vou trabalhar agora com animais de grande porte.
né? Então eu toquei consegui salvar a égua, né? E aí a gente criou o grupo SOS Cavalos e hoje a gente tem cerca de mais de 60 animais de grande porte resgatados das ruas. Entre cavalo, jumento, porco, Que legal. Eu vi. porquinha, semana E para onde passada. eles vão, Gorete? É propriedade particular? Como é que é o terreno? Qual é o Sim, local? sim. Normalmente, o que a gente faz? Quando eu tô para fazer um resgate do animal de grande porte, eu já começo a lançar nas redes que eu preciso de um local para eles. A gente não tem local próprio, não é? É uma ideia de se ter um dia uma fazenda, um santuário, uma coisa assim. Então, a gente tem algumas pessoas que já dizem assim, Gorete, se tiver um cavalo, um jumentinho, eu quero. Então, já tem aquelas pessoas na relação. Quando aparece um resgate, eu já entro em contato. E claro que isso tem que ser feito com muita sensibilidade. Saber realmente o que, que a pessoa trabalha, qual é a profissão, né? Para a gente não Se tirar o não vai animal explorar de risco e depois. colocar em alguém que vai precisar do cavalo para fazer serviço de carroça. Então a gente Isso. tem que ter esse entendimento de ouvir, de pedir foto do local, de ver se a pessoa tem condições físicas e financeiras de receber aquele animal. A partir do momento que a gente tem essa segurança, aí sim a gente faz a transferência do animal para ele morar definitivamente em algum lugar sem riscos, sem risco. Com Que certeza. legal. E a senhora sente falta de mais ativistas? Por exemplo, em Recife, quantos ativistas estão na política aí na Câmara? Na Câmara. Bom, na Câmara Municipal do Recife, somos dois da causa animal, né? Sim. Tem eu e tem o vereador Ricardo Cruz, que entrou, inclusive, primeiro que eu. Ele foi eleito em 2016 e eu só entrei o ano passado, 2019, porque eu fiquei na primeira suplência. Né? Então, somos dois. E existe também um deputado estadual, né? É o Romero Albuquerque, e na política em si, só ativista. Agora, a gente sabe que tem os simpatizantes. Tem aquelas pessoas que estão em cargos federais, que a gente pede algum tipo de ajuda e há uma colaboração, mas a gente não pode dizer que são ativistas reais, né? A gente pede colaboração em determinados momentos ou em alguma ação federal que a gente possa pedir, mas a gente também conta muito com os deputados federais, até de outros estados, né, que fazem Entendi. parte da frente parlamentar de defesa animal do Congresso Nacional, onde realmente a gente tem visto o empenho forte desse grupo para mudar as leis federais, que é o que a gente tanto precisa. Vereadora, João Valois fez uma pergunta aqui. Qual o partido que a senhora está? Eu atualmente estou no PSB. O meu partido de coração é o Partido Animais, que é o partido que a gente começou a trabalhar a coleta de assinaturas há uns 2 anos atrás. A gente precisaria de 500 mil assinaturas e isso foi... é, começamos a estimular através do Franca Alarcon, a Carolina Mourão de Brasília, outros companheiros, e, enfim, acabou sendo, vamos dizer assim, suplantado por outros problemas de ordem política, e esse partido não saiu, não foi viabilizado. Então, para que eu possa concorrer à reeleição, eu tenho que ter um partido. E o partido que me aceitou, que me deu condições de disputar o novo mandato é o PSB. Então, é nesse partido que eu estou hoje. Entendi. Mas de coração é o Renato, Animais sempre. sempre. Renato diz, ó, eu fiz parte da coleta de assinaturas. Renato é Pois é. fenomenal. Muito Pois é, bom. Renata. A gente também, eu coloquei aqui a gente fazer equipes recolhendo essas assinaturas. Mas vamos ver, vamos ter fé, né? Vai dar Sabe? certo, vai dar certo. E parece uma pergunta até óbvia, né, vereadora? Mas por que que é importante a gente ter representantes do direito animal, da casa animal, nas casas legislativas? Olha, é Por que que fundamental, Flávia, pelo tá seguinte, travando, né? tá cortando, né? Tá cortando muito. Deixa eu ver se eu tiro vou botar. Pronto, vamos tentar. Vamos esperar um segundinho, gente, para ela retornar, para ver se o sinal melhora.
Vou aproveitar e ver se... a gente está vendo já. Vou ver se tem mais perguntas. Pronto, acho que agora vai. Caiu, já já ela retorna. Gente, vai fazendo perguntas, tá? Ela está totalmente aberta para responder. Clica nesse aviãozinho que está aparecendo na tela de vocês para chamar outros amigos que têm interesse no assunto por direct, tá bom? Vai avisando a outros amigos. Pronto, chamei de novo. Ah, Golviga. Obrigada, Léo. Vamos ver se melhora agora. Foi, agora tá bom, vamos lá. Ah, melhorou. Como eu tive que mudar o sistema, acabei caindo, mas já É, voltei. Então, como ótimo. eu estava falando, tudo que a gente vive na política, né? A política Uhum, é a nossa, como já dizia Aristóteles e outros grandes filósofos, né? O homem é um animal político. A gente faz política desde que a gente nasce, né? Quando sim. choramos pedindo o peito da mãe para tomar o leite, a gente já está fazendo política, Já tá? né? Depois já existe a política da boa vizinhança, né? Existe o que é politicamente correto. Então a gente vai aprendendo ao longo da escola da vida o que é politicamente aceito, não aceito, as lutas Isso, políticas que têm que ser feitas, a luta contra o racismo é uma luta política, né? A luta sim. contra o preconceito, né? A luta contra os políticos, né? Candidata vereadora, nunca pensei em ser política na vida, apesar de ter passado sempre a minha história como jornalista, como assessora de comunicação de políticos. Eu fui assessora de comunicação de deputado, de senador, de vereador, enfim. E eu nunca imaginei que estaria depois, né, no outro lado. Mas, durante a minha campanha, as pessoas me perguntavam: Gorete, você é uma pessoa tão séria, tão ética, e você vai entrar na política, você vai se contaminar com a política. E Uhum, eu dizia: por que que eu não posso contaminar? Por que que eu tenho que ser contaminada com as péssimas, com a isso. falta de ética? Por que que eu não posso contaminar com um bom exemplo, com um trabalho sério, né? Com responsabilidade, com ética? Isso. Por isso que quem diz que não gosta de política não quer viver, né? Falhando de novo. Uhum, Então é isso. Então, por isso que é importante a gente ter ativista na política, porque a gente precisa o quê? Mudar o que a gente precisa mudar, ou isso. avançar em alguns aspectos. Só para você ter uma ideia, para não nem ocupar muito tempo você poder perguntar, a gente apresentou, a gente tem, em 1 ano e 3 meses de mandato, eu já tenho 9 leis sancionadas na cidade do Recife, que dá uma média de Maravilha. praticamente uma lei sancionada a cada 2 meses. Nós temos avanços, por exemplo, como uma lei sancionada recentemente, que proíbe cães de aluguel em áreas municipais. É uma briga de muitos anos da defesa animal contra aqueles cães de aluguel, aqueles animais que são explorados, né, em áreas para vigilância. Né? Então conseguimos Muito essa bom. vitória. Recentemente eu consegui com o prefeito, ainda vai ser um decreto, proibindo fogos de artifício com estampidos nas ações municipais, né, nos eventos municipais. É outra grande vitória que a gente vem Maravilha. brigando já há tanto tempo. Então, por isso que a gente tem que ter lá. Se a gente não tiver lá, quem é que vai fazer isso pelos Exatamente. O que eu animais? percebo, Gorete, que as pessoas se preocupam com os pets, né? Ainda não se preocupam como deveriam com os animais de grande porte.
se incomodam com animais acidentados nas estradas, que são animais abandonados, negligenciados, cavalos, jumentos. Mas na hora que chega a época das eleições, que aparece um candidato animalista em defesa do direito animal, a população não abraça a ideia, não elege. Então, o que eu acho? Que as pessoas têm que perceber a importância do direito animal. Tem que começar a ter um olhar mais sensível para os animais, né? Porque se a gente não entender a importância da causa animal, a população nunca vai colocar, eleger candidatos da causa. Então, eu defendo muito uma educação animalista, sabe, Gorete? Tanto é que tem uns 15 dias que a gente bateu um papo aqui com a professora Jeane, da Universidade Federal aqui da Paraíba, justamente sobre a educação animalista. Começar da base, crianças, jovens, começarem a entender a importância dos animais, que os animais não são objetos, né? São seres. E a nossa Constituição ampara isso, diz isso, né? Mas as pessoas não reconhecem. Então, se não houver uma educação animalista, a gente vai ter sempre essa dificuldade de colocar pessoas como você, como João Valois e tantos outros na causa animal, num lugar onde devem estar, né? Veja só quantas coisas você já conquistou sozinha praticamente. Imagine se fôssemos muitos. E é por isso que esse bate-papo é importante para as pessoas se conscientizarem. Gente, a gente tem que colocar ativistas da causa animal no poder. Se a gente quer mudança, se você quer ver melhorias, não quer ver gato com esporotricose no meio da rua, não quer ver jumento atropelado, só quem vai fazer mudanças, projetos de lei é a gente da causa, porque quem está lá não está preocupado com os animais. Né, Gorete? Então, a raiz é muito profunda. Sem educação animalista, a gente não vai ter muita mudança, não. E é por isso que a gente tem que falar e educar, né? Verdade. Em relação à educação animalista, a gente conquistou também agora em março, né, um pouco antes da pandemia, um pouco antes da decretação da quarentena, etc., a gente conquistou também, junto à Prefeitura do Recife, um projeto especial para levar a causa animal para as crianças, né, da nossa rede municipal de ensino. O nome do projeto Isso. é Clarice vai à Escola pelo Bem-Estar Animal, uma alusão à escritora Clarice Lispector. E o projeto foi encaminhado, é um projeto paralelo, é um projeto, como eu digo, especial, né? Ela não entra ainda na rotina das matérias eletivas, mas é um caminho para isso. E a gente, infelizmente, tivemos que dar uma parada por conta da quarentena, as escolas estão sem aula, etc. Mas a educação é fundamental, né? Porque é exatamente a base, como você disse, a base de tudo são as crianças, né? A base de tudo que vai levar à frente, né? Dentro da vida dessas crianças, elas vão aprender nesse momento. É extremamente importante tem também. Que desbravar. Pois é, aqui em João Pessoa temos um núcleo de estudo, inclusive com a professora Jeane, com o professor Francisco Garcia, focado na educação animalista para conseguir também expandir aqui em João Pessoa, no estado da Paraíba, essa educação nas escolas. E tem que desbravar mesmo, né, Gorete? Não tem outro jeito. A gente começa com 1, com 2 e aí vai tentando engajar o pessoal para sermos mais. Nós temos já políticos eleitos na Paraíba? Políticos, não. Temos candidatos, pré-candidatos. Professor Francisco Garcia, Fabiana, eu acho que vai sair como vereadora. Então, são poucos ainda, mas nenhum representante efetivo da causa. Me corrijam se eu estiver errada, tá, pessoal? Renato sabe bem disso aqui. Ó, mestrando mãe. Os oportunistas. Isso. Sempre ficar atento com aqueles que acham que vai tirar uma fotinha com o cachorrinho, porque eu amo os animais. Você tem que ficar muito atento a isso, né? Isso, o histórico do candidato, né? Histórico. A gente se ele não começou a abraçar com 6 meses de antecedência. Não é? A gente teve uma live com um advogado do Rio de Janeiro, doutor, fugiu um pouco o nome dele agora, e ele disse que o candidato para se apresentar, ele tem que ter no mínimo 3 anos
Tem que ter no mínimo de 3 anos de causa animal e mostrando serviço, para a gente poder começar a acreditar. Isso. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Filha, vai vendo aí, que minha filha é minha assessora aqui, viu, Ah, Gorete? Ela me que ajuda bom! nas... Ela me ajuda com as perguntas, senão eu não consigo acompanhar. Eu vou mostrar minhas assessoras aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, já imagino. Estão bem preocupadas, viu? A minha assessoria aqui dormindo. Aqui. E em Recife, Gorete, como é que tá? Os candidatos, têm aparecido mais pessoas da causa? Veja, na verdade, para esse ano eu ainda não comecei a enxergar, não. Até porque realmente essa pandemia, essa história, atrasou um pouco toda essa questão eleitoral. Eu ainda não tenho enxergado assim ainda muita coisa, não. Mas eu tenho certeza que Uhum, quando começar de vez, até porque existem os períodos, né, de apresentação de candidato, etc. Mas eu tenho a impressão que assim que terminar essa pandemia vai começar a aparecer muita gente e a gente tem que ficar de olho para a população não ser enganada, né? Chega de isso, enganação, chega. isso. Então, essa mensagem que a senhora deixa, Gorete, para vamos conscientizar as pessoas, o que é que elas precisam fazer para colocar o candidato certo? A gente já até adiantou algumas coisas, mas qual a Sim. mensagem que a senhora chega para a gente engajar mais a população quanto a esse tema? Pessoal que está Pois preocupado é, com a proteção animal. o crescimento do número de grupos de apoio a animais que estão fazendo resgate, que estão correndo atrás, né, do bem-estar daqueles animaizinhos que a gente vê todo dia na rua, né? São muitos animais abandonados, o apoio do poder público ainda é pequeno, apesar da gente estar lá brigando, lutando, mas eu acho muito importante que esses grupos, eles comecem a pensar também na política. Eles começam a pensar nas políticas públicas, porque não é só você resgatar aquele cãozinho que foi atropelado hoje. Tem mais Isso, trocentos espalhados pela cidade, né? Não é só fazer a castração daquele gatinho que você vai adotar, mas existem outras centenas de milhares de animais que precisam ser castrados, né? isso. Entender que isso é política pública. E para a gente conquistar, a gente tem que ter o quê? Força política, né? Temos que Sim, estar com voz ativa. Então, eu queria muito que esses grupos pensassem nisso e deixassem de ver a política como sendo uma coisa marginal, como uma coisa isso. relegada a terceiros e quarto planos, por conta de determinadas situações. Alguns políticos foram desmerecedores do apoio popular, né? Então, assim, que essas pessoas comecem a entender que sem a política séria e efetiva, como eu falei agora há pouco, a gente não avança. E que essas pessoas começassem a acreditar e apostar em alguém para que seja candidato e Isso. que os representem, né, de forma efetiva, de forma ética, de forma honesta, né? Então eu deixaria esse recado para se pensar nisso. E às vezes a gente vê muito, às vezes eu vejo comentários como a marca Gorete Queiroz, algum resgate, aí alguém vai lá e diz, isso é político, é politiqueiro, deve estar fazendo politicagem por aí, coisas desse tipo, né? Aham. E, não, e é isso que eu queria chamar a atenção, porque a gente tem que ter a política, né, como uma forma de luta, de briga para o grande público, para o grande acesso, não para questões individuais, né, da pessoa, por exemplo, que hoje me chamou para dar banho nos cachorros dela porque ela está doente, porque ela não pode, etc. Então, assim, era essa ideia que eu queria passar. E a senhora falou sobre castração. Como é que funciona a castração? Eu vi um post no Instagram da senhora sobre castramóvel, alguma verba. Como é que Sim. tá aí, Gorete? Veja, a gente tem o Hospital Veterinário do Recife, que é outra conquista das políticas públicas. Ah, Nós temos aqui um não hospital veterinário. temos.
2 anos que o hospital funciona e faz castração. Eu não tenho os números agora de cabeça, mas tem. E nós conseguimos, através de uma verba federal, do deputado federal Felipe Carreiras, conseguimos a verba de R$ 200 mil para a compra de um castramóvel pela Prefeitura do Recife, né? Então, a ideia é transformar a cidade em áreas, em divisões, onde cada região dessa, né, ela tenha uma unidade móvel de esterilização. Esse é o meu projeto, se não der tempo esse ano, porque inclusive a pandemia atrapalhou, mas se a gente puder. Ai, que legal, se Deus quiser. Ótimo. E o hospital é desde quando? Foi fundado quando? O hospital ele está com 2 anos. Ele está com 2 anos de funcionamento. Já foi nessa gestão Certo. do prefeito Geraldo Júlio. E para você ter uma ideia, E só no nosso mandato, né, em 1 ano e 3 meses de mandato, nós já fizemos 2.000 castrações em Recife. não entendi, Gorete. Só no estado de Tá cortando, Pernambuco né? que falhou para mim. Tá cortando, né, um pouquinho. Tá, tá. Oi, tá ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Então, o Hospital Público Veterinário aí em Recife tem 2 anos, é isso? Tem 2 anos. Pronto. Acho que foi João em Pessoa a gente ainda não 2017 que ele conseguiu. foi inaugurado. E a relação com os gatos com esporotricose? Vocês têm amparo do poder público, Gorete? Como é que funciona em Recife? Problema sério. Queria deixar, comentar aqui um comentário aqui do João Valois. A senhora tem que vir deputada federal 2022. A ativista tem que estar em Brasília. Eu sempre estou em Brasília, João. Sempre estou lá brigando quando a gente Também tem acho. as votações, as votações lá no Congresso, né? Eu estava lá na votação do Senado do Animal Não É Coisa, participei ativamente, né, dessa votação. Sempre estou lá no acampamento. A gente para esse ano está no 5º ano. Eu sempre estou lá, viu? E, sim, a esporotricose. A esporotricose é uma situação extremamente difícil, né? Porque os animais são extremamente. Tem muito preconceito em relação aos animais com esporotricose. A maioria que as pessoas fazem é que não tem condições de cuidar e manda eutanasiar, né? A gente tem um Uhum. Centro de Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife, o CVA, né, que como é uma zoonose, normalmente a gente encaminha esses animais que as pessoas não podem cuidar com a medicação adequada, então a gente caminha para o centro de zoonoses, porque aí eles dão a medicação e aí eles tratam aquele animal junto com o tutor. E principalmente orientar o tutor. É o que a gente procura fazer, orientar o tutor para que ele cuide daquele animal com a medicação indicada, né, que agora esqueci o nome dela, mas que a gente sabe que é um tratamento longo, um tratamento normalmente de 10 meses a 1 ano, né? Mas que Mas, tem e cura, aqui né? a situação está muito séria, É, aqui em João Pessoa também. muito Não séria. sei como é a realidade daí, na UFPB, na Universidade Federal, é simplesmente um depósito de animais, de gatos. E o professor Francisco também, que ele é engajado no NEJA, que é o Núcleo de Direito Animal da UFPB, e ele faz um trabalho incrível também com os gatos lá da universidade. André Leão está falando, ó, precisamos avançar na política aqui em João Pessoa, tem muito por fazer, porém só mudará quando elegermos os ativistas autênticos. É exatamente isso. E a medicação é o itraconazol, que Bia colocou aqui. Filha, como é que tira aqui, que apareceu? Pronto. Tá travando um pouquinho, gente, mas vamos ter Eu paciência, sei que você senão tá não tá... pouco, eu. Você tá me vendo? Tá travando pra mim, Gorete. Tô te vendo, mas o áudio tá cortando.
Pois é, infelizmente essas internet, eu acho que é o horário, Flávia. Tem muita live, eu acho. É, eu acho que é Sei. isso. Vamos ver se tem O mais horário. perguntas aqui. Bora, vamos ler. Ai, peraí. Os comentários. Tem muita gente Ó, o entrando André aqui. Leão vegano. É, ele falou: precisamos avançar na política Preci- aqui em João Pessoa, tem muito por fazer. Porém, só mudará quando elegermos ativistas autênticos. Essa é a proposta, né? Daqui Isso, da nossa conversa, apresentar os ativistas autênticos. isso. Muita gente elogiando o Pronto. seu trabalho, Gorete. Ó, Bia botou: precisamos de uma ONG da prefeitura. Abrigos públicos, né, Gorete? Foi. E ela lembrou também, ó, que precisamos de uma ONG da prefeitura, abrigos É, públicos. tô vendo. É. Na verdade, eu nem sou muito a favor de abrigo. Eu acho Por quê? que a gente precisa exatamente acabar os abrigos, né? Transformá-los em unidades de lares temporários, né? Porque abrigo já dá a ideia daquela coisa permanente onde aqueles animais entram lá e nunca mais saem. É, abrigo. Acho que muitas pessoas dizem, mas você vai querer ir lá deixar. É, entendi. Não adianta você jogar um animal no local para ele estar lá sem alimento, muitas vezes até pior do que na rua, sem condições de atendimento veterinário adequado, né? Então, É. isso é muito complicado. A gente tem que pensar muito nisso, sabe? E avaliar com mais certeza e entendimento. Não é bem assim, não, abrigo. Aí, Bia, eu não sei qual é o estado da Bia, mas ela está perguntando: existe algum projeto para a ONG da prefeitura? Deve ser em Recife, Porque né? acho que ela não está entendendo bem que a ONG, o projeto da ONG, ele é totalmente independente, as ONGs são totalmente independentes do poder público. Né? As ONGs são formadas por pessoas, por determinados ativistas que não são voltados para o serviço público. Né? A ONG é totalmente diferente do serviço público. Então, não tem condições da gente ter uma ONG da prefeitura. O que tem em Recife é o Centro de Vigilância Ambiental, que é da Prefeitura do Recife, que tem um certo abrigo para os animais resgatados, que são castrados e colocados lá para adoção. Mas não é uma ONG. Não é uma ONG. É uma unidade de zoonoses, inclusive, da Prefeitura do Recife, que a gente conseguiu incluir um pouquinho de bem-estar animal lá. Bem pouquinho. Michelle até fez uma ressalva interessante, ó, melhor, a senhora falou sobre o nome abrigo, né? Ela salientou aqui, melhor uma casa de passagem. Pois é. Isso. Uma denominação mais interessante, né? É. Deixa eu ver aqui mais coisa. Renato, controlar a natalidade e campanhas para adoção responsável. É justamente isso que eu sinto falta, Gorete, da educação das pessoas. Ser mais massivo, sabe? Não focar só em pets. E eu até falei com um advogado Anderson, de Caruaru. Ele tem um grupo também muito atuante no direito animal mesmo, ele judicializa os, os problemas, né, que aparecem com os animais. E surgiu a ideia, que a gente sempre discute aqui em casa, meu marido sempre fala, de ser obrigatório, pelo menos ser obrigatório isso, colocar nos estabelecimentos comerciais aquelas propagandas de campanha, maus tratos é crime, lei tal, 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 pena tal, porque as pessoas, em qualquer estabelecimento que entrar, assim como tem de homofobia e de outras lutas, acrescentar os animais, porque eles são sempre esquecidos. Então, sem educação não tem mudança. Então, eu acho É que é uma verdade. coisa tão simples. Você acha possível
fazer, eu não sei como funciona, é um projeto para tornar obrigatório nos estabelecimentos? É uma ideia boa Olha, ou não? a ideia é fantástica. Eu acho que, como eu te falei, como eu sou comunicadora, né? Eu sou jornalista, eu acho que a comunicação é a base. A uma entidade que ela agrega a rede de rádio e televisão de Pernambuco, né? A ASERP, Associação das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de Pernambuco. E nós vamos conversar com eles sobre uma grande campanha voltada para a causa animal nos grandes órgãos de comunicação, né? Então, isso é Permanente, um permanente. permanente, permanente. Inclusive até porque a gente sabe que a lei de crimes ambientais, ela prevê que as emissoras de rádio e televisão, elas têm um tempo que elas devem destinar para a educação ambiental, gratuito. Então a gente está Bom pegando, vocês podem saber. até procurar aí também de uma pessoa. A gente está pegando esse gancho, né, da a lei de crimes ambientais, então destine um tempo para isso. É um ponto. O outro ponto Bom. é eu tenho também procurado junto à Prefeitura do Recife para que, dentro da comunicação da Prefeitura para vários setores, como turismo, saúde, etc., ela destine também um tempo para a Secretaria de Defesa Animal, que existe uma Secretaria Executiva também na Prefeitura do Recife. Outra política pública que a gente conquistou na primeira gestão do prefeito Geraldo Júnior. Então, que exista uma campanha de divulgação sobre isso, sobre maus tratos, sobre adoção, sobre a importância da castração, dentro da política de comunicação da Prefeitura do Recife. É outro projeto nosso. Ah, maravilha. A senhora está muito para frente mesmo. Ó, outra Tentando, pergunta, Gorete. amiga. Tem que ser. Mas poucos têm coragem de fazer, Gorete. Esse é o problema. Energia para fazer, né? Mas se a gente não meter a cara, vai ficar como, né? Então, assim, a gente tem, É. como a gente Alguém sabe o tem que que é fazer. necessário, a gente tem que fazer. E dentro desse universo que você tão bem conhece, que é o universo vegano, a gente vem conversando com o prefeito, né, para transformar a velha segunda sem carne, a velha e necessária segunda sem carne, na merenda das escolas municipais. Inclusive, o ano passado, Necessário cheguei, demais. pois é, começar pelo menos na segunda. E no ano passado, inclusive, eu cheguei a convidá-lo para ele ir almoçar comigo num restaurante vegano, né? E ele aceitou e ficamos de marcar, enfim, ainda não conseguimos. Eu quero que ele conheça, que ele entenda o que é que a gente está falando. E ficamos de E a senhora marcar já, esse almoço. já parou de comer animais também, Ah, Gorete? Conta já, um pouco. já, com certeza, desde 2012, em 2012. E tem um outro Ah, projeto nosso que a gente. perfeito. O sinal tá muito. Você entendeu o que eu Alô? falei? Tirar os embutidos da merenda escolar. Sim, sim. Foi isso? Isso. Tá Sim. falhando, mas vamos insistir aqui. Leão perguntando, Gorete, o que de fato pode ser feito por um vereador ativista? Qual o alcance, qual a força de um vereador ativista para fazer a diferença nas causas animais? Eu acho que é exatamente isso que a gente estava colocando desde o início, não é? É entender a realidade do Uhum, município e buscar, através dos projetos de lei, através do abandono, com a castração, né? Sem dúvida. Então, o que é que você precisa fazer
para aumentar o número de castração. Brigar com a prefeitura para que ela tenha uma unidade entendendo, André? Uhum. Então, assim, você tem que entender as dificuldades enfrentadas para. Você tem que entender. E buscar aquela alternativa. Né? Seja ela com parcerias, como a gente faz, ou seja ela com realmente projetos de lei que vai ter que ser discutido junto aos outros vereadores, que eu não estou tendo problema nenhum em relação a isso, tanto que eu já tenho 9 leis sancionadas na cidade, né? Algumas voltadas para animais e outras voltadas para humanos, né? Hoje mesmo foi aprovado na Câmara um projeto a questão dos cuidados com doença mental. O Janeiro Branco foi aprovado hoje, já está indo para a sanção do prefeito. Então, a gente também tem outros projetos que envolvem as questões relacionadas com as mulheres, né? Porque eu também faço parte da Comissão dos Direitos da Mulher. Então, nós aprovamos lei, hoje, a lei que regulamentou a venda de ácidos na cidade do Recife, onde as mulheres estavam sendo torturadas e mortas com ácido. Nós temos também uma lei sobre a violência obstétrica, que acontece muito nos nossos hospitais, né, com as pacientes que vão ter seus bebês, que são muitas vezes agredidas psicologicamente, inclusive, pelo pessoal do apoio nos hospitais. Então, assim, a gente tem uma leva de ações que envolve animais, mas envolve também, particularmente me envolvo, que é a questão dos direitos da mulher e a questão do meio ambiente, de uma forma geral. Tudo, tudo. Uma pontuação Agora, se há importante aqui, muito Gorete. obstáculo... Oi? Ele perguntou também se há muita dificuldade para você conseguir. Ah, claro. E o que é fácil pra gente? Nada. Gorete, Linda Lee é uma grande ativista aqui em João Pessoa, maravilhosa. Ela fez uma observação. Importante é o ativismo pelos animais ocupar os espaços de veganismo, a despeito da apropriação de parlamentares ligados ao agronegócio, encabeçando os projetos de lei animalistas com foco em cães e gatos. Conseguiu me ouvir? Eu estou tentando ler a pergunta dela. Foi muito grande, cortou. Peraí. Não foi nem pergunta, foi uma observação. Sim. Importante é o ativismo pelos animais ocupar os espaços de veganismo, a despeito da apropriação de parlamentares ligados ao agronegócio encabeçando os projetos de lei animalistas, com foco em cães e gatos. Tudo é questão de conscientização, né? A gente sabe que quando a gente trabalha para uma legislação como, por exemplo, o aumento das penas contra maus tratos, que é uma grande luta dos ativistas do Brasil inteiro, né, em Brasília, a gente sabe que houve algumas mudanças do Congresso Nacional para tirar, por exemplo, os animais os animais de produção. Né? Então, por que tira animais de produção? Porque, obviamente, o abate do animal, seja ele qual for, já é um maus tratos, é o quê? Né? Sim, Então, a gente sabe que acabam se conversando e tal, e se imbuindo em outras áreas para tirar os animais de produção, para tirar os animais de tração, né? E focar só em cães e gatos. É uma grande luta, mas a gente não vai se calar, né? A gente vai ficar sentado esperando que essas coisas aconteçam sem lutar. A gente tem que lutar, mas a gente sabe também que essa luta é aquela dificuldade do colega que falou agora há pouco. Muitas dificuldades, mas a gente vai tentando. Por isso que precisamos, eu reforço, eleger candidatos do direito animal. Porque se já é difícil, fica mais fácil
se a gente juntar mais gente, né, na política. Ela comentou também aqui, Gorete, conheci Gorete em uma roda de conversa no Enuva. Muito importante, me sinto representada. Nós. Ah, legal. Obrigada, obrigada. O André fala, o André Leão dizendo, Gorete, o que definitivamente a senhora conseguiu realizar ou concretizar na causa animal sendo vereadora e que antes não tinha conseguido. Nossa, tanta coisa. Outra coisa. Por exemplo, conseguir que a prefeitura sancione uma lei nossa proibindo aluguel de cães, os velhos Rottweiler, o Pitbull, né, aqueles animais que são explorados como vigilantes, nas áreas onde antes eram utilizados como cães de guarda. Isso é uma grande vitória. Eu jamais teria conseguido isso se não fosse vereadora. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, depois foi sancionado pelo prefeito, né? Então, assim, é uma grande vitória. Nós conseguimos também, ainda essa semana, eu fiz um pronunciamento no dia 1º, e sexta-feira o prefeito decidiu, através de requerimento nosso, proibir a venda de fogos e de fogueiras agora no São João. Ótimo. É outra grande vitória. A gente tem muito a avançar? Tem. Nós sabemos disso. Mas a gente também tem que saber, a gente tem que também saber aplaudir as pequenas vitórias. Porque são das pequenas vitórias que chegam as grandes vitórias, né? A gente é um degrau atrás do outro. Gorete, estão pedindo para você vir para cá, para João Pessoa. Então, o quê? Pedindo para a senhora vir para João Pessoa, para ver se as coisas melhoram aqui. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Gorete, a gente está finalizando o nosso tempo. Eu acho que as perguntas, quando eu crescer, quero ter essa força da Gorete. Doutora Gorete tem o meu respeito. Que coisa boa, Gorete. Obrigada. As pessoas reconhecendo isso. E a gente espera, né, Gorete, que a mensagem tenha chegado, né? Que as pessoas tenham entendido o tamanho da importância desse tema, né? O tamanho da necessidade de termos representantes, ativistas, legítimos da causa animal para a gente conseguir pequenas, né, mas mudanças consistentes, né? Tudo é uma construção. Deixa sua mensagem final para as pessoas. Foi maravilhoso. Não, meu eu amor, vou agradecer, Gorete. Foi mais do que eu esperava. Fiquei muito feliz, viu? Eu que agradeço, minha linda. Adorei, Flávia. Foi maravilhoso. E eu acho que a mensagem é essa. É a gente acreditar que das pequenas vitórias a gente constrói as grandes vitórias. Cada conquista, por menor que seja, ela vai servindo de exemplos para outros municípios, né? Outras cidades. E eu queria reforçar a necessidade da gente prestar atenção nos nossos candidatos, avaliar os nossos candidatos. Precisamos, sim, ter ativistas dentro da política. Isso é ponto pacífico. Mas tem que ter cuidado quem é que você vai colocar lá. Porque para ser um a mais, né? Ou aquele que resolve de última hora ser candidato, ou já é vereador, mas nunca foi candidato, nunca foi da causa animal, e resolve de uma hora para outra ser por causa de voto, isso não vai influenciar em nada a nossa vitória futura. Né? Com certeza não vai. Exatamente. Então, é atentar para isso, avaliar e buscar realmente candidatos comprometidos e se envolver muito na campanha, buscar voto, ir atrás. Isso, que é assim que trabalhar junto. Trabalhar junto. Perfeito. Isso. Perfeito. Obrigada, minha linda. Muito obrigada. Fiquei muito honrada com o seu convite, certo? Um grande abraço mais uma vez. Imagina. Um beijo no coração, pessoal de João Pessoa, da Paraíba. Estamos aqui às ordens, viu? Se precisar, pode contar comigo. Obrigada. Beijo, pessoal, obrigada pela presença. Vocês foram maravilhosos. Todo mundo. Palmira, Edu, Bia, Maia, Rotilinda, Renato Cheirão, Flávia Lima, Aline Guzmão, muita gente que entrou aí, André já tinha falado, Leonardo, Juliano, Renato, Jaimar, muita gente. E a live vai ficar gravada aqui no GTV e eu também coloco lá no YouTube. Tá joia, querida. Então é isso, viu? Beijo pra todos vocês. Beijo, Gorete, no sucesso. Coração. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.